Graça e paz, amada igreja aqui reunida neste culto online, e seja bem-vindo também você que nos visita pela internet. É muito bom nós estarmos aqui nesse culto, louvando, adorando ao Senhor e se achegando a Ele neste momento aqui de encontro com a Sua Palavra. Ore comigo. Pai amado, Deus eterno, nós estamos aqui felizes na Tua presença, gratos por esse instante de estar aqui te servindo, te louvando e podendo te ouvir também naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós já cantamos essa noite, ó Pai, que o Senhor, de fato, ó Pai, é um Deus perto de nós, é um Deus que abre caminho para que a gente te adore em todo momento, em tudo aquilo que a gente faz. Nós já cantamos também sobre o Teu amor. E aqui agora é uma oportunidade, ó Pai, de nós voltarmos para a Tua Palavra e deixarmos ser ensinados por ela. Que o Teu Espírito me conduza a servir aqui sem que nada de mim mesmo eu possa atrapalhar no processo, mas que seja um tempo do Senhor. Eu assim te oro, no nome de Jesus. Amém. Bom, nós seguimos aqui hoje, em julho, no tema do mês, que é o tema de pessoas extraordinariamente comuns. Não é? Um tema bem interessante para nós cobrirmos esse tempo de nos aprofundar em conhecer mais sobre os discípulos de Jesus. E diante disso, talvez a gente fique com aquela provocação, né? Mas por que extraordinariamente comuns se nós estamos falando dos discípulos de Jesus, não é verdade? Como assim eles serem extremamente comuns? Talvez surja até aquela ideia, puxa, mas não havia ninguém melhor para Jesus chamar, não havia opção, não havia pessoas mais incomuns, mais preparadas, não é? Mais prontas. E é claro que, um fato que aos olhos humanos havia sim muita gente naquele tempo de Jesus pronta do ponto de vista humano, digo novamente, para ser chamado, né? Para ser discípulo de Jesus. Quantos haviam ali da elite religiosa, não é mesmo? Do próprio judaísmo, dos escribas, dos fariseus, tanta gente letrada, talvez muitos que naquele tempo pudessem olhar de fora poderiam até pensar, puxa, mas por que esses pescadores, essas pessoas comuns, serem os discípulos de Jesus? Mas é muito bacana, muito bonito ver que aprove a Jesus chamar essas pessoas comuns, não é? Porque foram pessoas que estiveram mais suscetíveis a tudo aquilo que Jesus de fato queria forjar na vida e na personalidade deles. Coisa que se fosse talvez outras pessoas mais doutas, mais conhecedoras, mais cheias de si, vamos dizer assim, seriam pessoas que não estariam prontas para toda essa experiência. Então isso é muito bacana de nós vermos diante desse tema. E ele tem muito a nos confrontar e a nos desafiar também, porque, bom, os discípulos foram pessoas comuns como nós comuns também somos, não é verdade? Isso mostra o quanto nós, apesar de nós, quem somos e como somos, podemos sim também sermos forjados discípulos de Jesus por Ele, o Mestre, e assim poder servir, e assim podermos ser enviados para fazer o ministério, fazer a vida, viver o plano dEle e a vontade dEle em todas as coisas que Ele deseja para nós, sem que as nossas limitações sejam um entrave para isso, não é? Então nós temos muito aqui a aprender, o que aprender com esses discípulos. E hoje nós vamos olhar para a vida de um deles, a vida de Tomé. E eu chamo essa mensagem de Tomé entre a razão e a fé. Eu chamo assim porque Tomé ele foi alguém que viveu muito esse dilema, essa dualidade de estar dividido entre aquilo que ele pensava e muito elucubrava de tudo aquilo que passava na sua mente e o chamado, a experiência da fé. Nós vamos ver isso aqui hoje, não é? E é muito interessante porque possivelmente quantos de nós também não temos questões como essa para vermos a respeito de nós mesmos, não é verdade? E o fato de que Tomé ele é um discípulo um pouco conhecido, do qual pouco se fala, não é? E muitas vezes o que se diz sobre Tomé é acerca de um episódio muito pontual que ocorreu com ele e que sem aprofundamentos muitas vezes acaba se lembrando ou se falando sobre isso. Mas isso seria de fato muito redutivo, muito injusto, até porque Tomé ele é alguém sim muito interessante
de nós olharmos, de nós aprendermos e prestarmos atenção na personalidade dele, em alguns detalhes a mais que a Bíblia nos fala sobre isso, não é? Bom, no geral, a visão que se tem de Tomé é que ele era um discípulo meio que desconfiado, meio que como distante de Jesus, não é? Mas a Bíblia ela mostra mais em alguns outros detalhes acerca da personalidade dele. Nós não temos informações sobre Tomé nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas, eles apenas mencionam acerca de Tomé na lista dos discípulos, mas não comentam nada em particular acerca de Tomé. Mas é justamente no Evangelho de João que nós vamos hoje dar uma passada aqui em 3 passagens que contam um pouco de Tomé, quem ele era, interagindo em meio a Jesus e aos outros discípulos. E nós vamos aqui olhar então pontualmente essas 3 passagens, numa delas com mais atenção. A primeira delas é quando Jesus está no deserto, está ali realizando diversos milagres, prodígios e também forjando seus discípulos, não é? E é num momento, numa época em que Lázaro, seu amigo pessoal, ele adoece e morre. E Jesus, então, diante desse evento da morte de Lázaro, Jesus ele de fato queria e pretende, decide, comenta aos discípulos, né, que ele quer ir a Betânia visitar Lázaro, porque Jesus sabia que por meio da ressurreição de Lázaro, Lázaro voltaria à vida, as irmãs de Lázaro seriam confortadas e os próprios discípulos também teriam a sua fé fortalecida diante de ver tudo aquilo acontecer, não é? Então Jesus está decidido nessa linha de ir lá, mas os outros discípulos não. Na verdade, eles ficam reticentes porque eles sabiam que já em Jerusalém havia uma indisposição severa, dura para com Jesus. Já tinham lá muitos líderes religiosos querendo de fato matar Jesus. E Betânia era como que se fosse Jandira para o Jardim Silveira, sabe? Do ladinho, pertinho. Betânia estava da mesma forma ali para Jerusalém, ou seja, era praticamente do lado. Como Jesus ele era sempre seguido pelas multidões, seria muito notório que ele estando em Betânia, os holofotes estariam para lá e havia um grande risco sim de tanto Jesus quanto os discípulos serem perseguidos ali. Então os discípulos ali no capítulo 11 de João, eles estão diante dessa argumentação de Jesus será que a gente tem que ir mesmo? Será que a gente precisa? Será que é uma boa, Jesus, a gente ir? Será que a gente não poderia deixar para lá, abrir mão e tudo mais? Não é? Diante de todo esse risco. E em vias desse episódio, Tomé é aquele que num dado momento desse impasse, ele firma a posição e estabelece ali aquilo que ele entendia que devia acontecer. Tomé ele chega e diz assim aos demais discípulos, não, Jesus ele está indo para lá porque ele está decidido, e se ele está decidido a ir, e ele está passível de morrer em vista dessa ida lá, então nós vamos e nós morreremos com ele. E é muito bacana essa passagem aqui, porque Tomé diz isso não porque ele seja ele estivesse sendo irônico aqui ou até queixoso a respeito disso. Mas Tomé ele é uma pessoa decidida, ele ponderou, ele raciocinou dentro daquela realidade e decidiu, estabeleceu ali que aquela devia ser a atitude cabível para eles, discípulos de Jesus. Não é? Bem interessante ali no capítulo 11 de João. A segunda passagem também que faz parte, que menciona acerca de Tomé, é no capítulo 14 de João, quando Jesus ele está em uma fase de preparar e forjar mais os discípulos a respeito das coisas que haveriam de vir. Não é? É nesse capítulo 14 que Jesus vai falar um pouco mais aos discípulos sobre ele, a relação dele entre ele e o Pai, e com o Espírito Santo também. E Jesus já começa a dar uma nuance de que algumas coisas vão mudar, ele não estaria mais diante deles e tudo mais. E é nesse episódio que, diante dessa fala de Jesus, os discípulos começam a ficar a considerar muitas coisas, a interagir com Jesus, porque aquilo não era tão claro para eles de fato. E aí, em meio a essa troca de perguntas e fala do que Jesus fala e do que os discípulos ouvem em alguns pontos interagem, que Tomé, no versículo 5, ele de fato ele fala assim para Jesus, olha Jesus, o Senhor está falando de um caminho e tudo mais, mas a gente não sabe sequer para onde o Senhor está indo. Como a gente vai saber o caminho para onde o Senhor vai? E é dessa indagação de Tomé que surge aquele versículo, declaração muito bonito de Jesus,
de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, não é? João 14,6. Então, é mais um momento ali em que a gente vê um Tomé questionador, reticente, hesitante, fazendo essa pergunta para Jesus. E a terceira passagem que nós vamos levar em consideração aqui também, sobre Tomé, está no capítulo 20, no pós-ressurreição de Jesus. Ok? Jesus ele ressurgiu no terceiro dia, ou seja, após a sua morte, ou seja, no domingo, né, após a sexta-feira da paixão. E o fato é que logo nesse domingo, Jesus ele surge, ele vai encontrar-se com seus discípulos. Mas nesse primeiro encontro, né, de Jesus com seus discípulos, Tomé não estava ali. Não é? O texto bíblico não nos dá detalhes do porquê Tomé não estava ali, mas Tomé, sendo do temperamento que ele tinha e dessa personalidade introvertida, melancólica, é muito possível que ele estivesse sofrendo essa dor da morte de Jesus sozinho, ao invés de buscar se consolar e se confortar com os outros discípulos, como esses outros estavam fazendo, né? Então, é diante disso que Jesus encontra com os discípulos, eles se veem diante de Jesus, e depois, após isso, os discípulos em outra ocasião encontram naquela mesma semana com Tomé e contam: olha, Tomé, a gente encontrou com o Senhor esteve conosco, ele ressurgiu. E Tomé, ele hesita diante disso, né? Tomé, ele é aquele que ele não vai aceitar essa realidade. E então, depois de 8 dias, não é? Num outro encontro de Jesus com os discípulos, Jesus surge em meio a eles e Jesus então se dirige num trato muito pessoal e direto com Tomé. E esse encontro, então, acontece, sendo essa a passagem mais conhecida sobre Tomé na Bíblia, não é? Então eu vou ler aqui João, no capítulo 20, dos versículos 24 a 29, que será basicamente essa passagem que a gente irá cobrir com um detalhe a mais, que diz assim, falando desse pós-ressurreição de Jesus e Jesus encontrando com os discípulos, não é? Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, em algumas outras versões da Bíblia chama ele de Dídimo, né, conforme o grego, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles, os outros discípulos, lhes disseram, no caso para Tomé: nós vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu, Tomé respondendo, né? Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e se não puser meus dedos nelas e minha mão na marca ao seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Então, ele, Jesus, disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja as minhas mãos, e ponha a mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque você me viu, mas felizes são aqueles que creem sem ver. Então nós vamos entender aqui, por meio dessa passagem e das outras, algumas características de Tomé, positivas e negativas, a fim de aprender com ela, a fim de observar bem e entender quem era esse discípulo, não é? Primeiro ponto que eu ressalto aqui: Tomé ele era uma pessoa objetiva e decidida, não é? Lá no capítulo 11, quando surge ali uma resenha, um Jesus decidido a ir para Betânia e os outros discípulos não querendo, existe ali um jogo de ideias, uma troca, mas Tomé não. Tomé ele assume uma posição de que assim, não, olha, se Jesus vai para Betânia e lá ele corre risco de vida e pode até morrer, ok, nós vamos com ele e morreremos com ele, não é? Então a gente vê que o Tomé ele é essa pessoa bem prática nessa linha. Nós vemos também que aqui, quando ele se vê diante de uma dúvida aqui no capítulo 20, ele já logo firma a sua posição. Não, eu só vou crer na medida que eu tiver a certeza, que eu tocar as mãos feridas e o lado dele ferido, né? Então nós vemos que Tomé, ele é essa pessoa muito decidida, muito firme, né? Nós vemos também que ele é um discípulo leal que amava muito a Jesus,
porque é isso que o faz ser tão decidido lá no capítulo 11 que nós vimos, né? Tomé ele já tinha se encantado, se envolvido com Jesus a um ponto que ele fala assim, não, olha, se Jesus vai sofrer um risco com relação à sua vida, que seja, nós também vamos sofrer, nós também vamos padecer desse risco, mas eu não posso viver mais sem Jesus, a minha vida não existe mais sem Jesus, eu estou leal com relação a esse compromisso do que ele tem a fazer, eu estou com ele porque eu não posso deixar de corresponder ao seu plano, ao seu projeto, ao seu ministério, não é? E ele estava pronto até para a morte, não é? E nós vemos também que parte disso que muito provavelmente conta um pouco sobre esse distanciamento de Tomé quando Jesus havia morrido, aqui no capítulo 20, nos mencionando, né? Quando Jesus estava tinha morrido e Tomé triste, vivendo essa dor, muito provavelmente, não é? Então ele é esse discípulo leal que amava muito a Jesus. Mas a gente também vê que Tomé ele era uma pessoa negativa e pessimista. Sabe aquela pessoa que sempre espera o pior lado, sempre enxerga as coisas pela sua pior versão, pelo seu pior lado, muito próprio do temperamento melancólico, não é? Veja bem, Jesus ele tinha a intenção de ir para Betânia e havia um risco, mas não que necessariamente aquilo fosse implicar para a morte. Mas Tomé ele já olha para essa situação já de uma forma bem fatalista, dizendo assim, não, nós vamos com Jesus e vamos todos morrer lá, porque essa é a realidade, nós não negamos ela e realmente estamos prontos para o pior, vamos dizer assim, não é? Em João 14, quando Jesus começa a discursar sobre que ele vai para o Pai e tudo mais, Jesus ele já tinha logo no começo da fala dele dizendo assim, olha, não se turbe o coração de vocês, mas creiam em Deus e creiam também em mim. Quer uma palavra, uma convocação mais positiva, mais de confiança dessa da parte de Jesus, não é? Mas a resposta de Tomé foi uma resposta de hesitação, de questionamento, de mas como assim, Jesus, qual é o destino? Como a gente vai estar contigo no destino, se a gente sequer sabe o caminho e tudo mais, né? Já entendendo a situação pelo seu pior lado ali. E quando Jesus foi para a cruz e tudo mais, a gente vê aqui no capítulo 20 que ele é essa pessoa que debandou, se ausentou porque provavelmente estava mergulhado na sua soma de sentimentos negativos, não é? Esse é Tomé. E nós vemos também que Tomé ele é uma pessoa analítica, crítica e um cético também. Num ceticismo a ponto de o levar à incredulidade, não é? A incredulidade não está ligada simplesmente a ter dúvidas, a se sentir incomodado por não ter resposta, por buscar por compreensão. Mas a incredulidade ela está ligada ao questionamento reticente, opositivo, que impõe até critérios e condições para acreditar, mas impõe critérios e condições, mas meio que já com uma posição definida e tomada lá dentro, sabe? Essa é a configuração do incrédulo. Ele já parte de um pressuposto que a condição, na verdade, nem é uma condição em si. Na verdade, ele já conta com que é uma condição insuperável de tão certo e centrado que ele está dentro da análise que ele fez, da crítica que ele fez, não é? Então, esse é Tomé, dentro de algumas características que a Bíblia, direta e indiretamente, nos aponta. Não é? É uma pessoa comum, com qualidades e com problemas de personalidade. Não é? Mas é interessante a gente ver que o fato de Tomé ser uma pessoa comum não impediu que, sob a condução de Jesus, ele fosse moldado no que ele precisava. Não é? Nas suas qualidades, ele estava ligado e muito vinculado a Jesus. Ele não podia viver sem Jesus, pelo seu amor ele estava decidido, objetivado, pronto para a obediência, pronto para viver o plano e o próximo passo de Jesus e tudo mais. E quanto aos seus defeitos, a gente vê que Tomé de fato ele foi transformado. Essa declaração que nós lemos aqui no versículo 28, que Tomé dá em resposta à aparição de Jesus para ele, não é? Quando Jesus diz, olha Tomé, estou aqui, veja, põe a mão nos meus cravos, nas minhas feridas e no meu lado, é uma declaração muito forte, não é? Ela é uma declaração muito forte porque ela aponta para a divindade de Jesus. Veja bem, o Evangelho de João é esse evangelho que tem a proposta de discursar a respeito da cristologia, a respeito da divindade de Jesus, não é? Nesse aspecto também.
E aqui a gente vê um traço muito distinto e marcante disso. Porque Tomé, ele que estava totalmente incrédulo, duvidando de tudo aquilo, vê Jesus surgir a portas trancadas. Ele vê Jesus repetir as palavras e o desafio que ele colocou para os discípulos nos dias anteriores, quando eles se viram. Tomé falou, não, eu só creio se eu botar a mão nas feridas e no lado. E Jesus vem nesses termos de uma forma muito pessoal para com Tomé. E o simples fato de se deparar com isso leva então Tomé, a Bíblia nem dá um indício de que ele de fato botou o dedo nas feridas ou do lado, mas nessa pessoalidade de Jesus procurá-lo diretamente antes de qualquer assunto, antes de qualquer coisa, mostra um Tomé que se rende e que fala assim, lá no versículo 28, conforme nós podemos ler, meu Senhor e meu Deus, não é? Tomé está dizendo isso, olhando para Jesus, dizendo assim, meu Senhor e meu Deus, você é Deus, Jesus. Você de fato, além de todos os milagres, tudo aquilo que você fez, você de fato está aqui de volta, o teu plano ele continua vivo, permanente, não é? Então esse é um momento de confronto para Tomé e que leva ele a mudar. Não é? É muito bonito ver que depois desse encontro aqui, desse confronto, Tomé ele é um dos apóstolos intrépidos que Atos dos Apóstolos, né, o livro nos relata. E Tomé também, ele se torna simplesmente um missionário, um evangelista que vai para a Índia. Não é? A tradição cristã nos conta, por meio de muitos relatos e testemunhos, que Tomé ele realizou a missão até o final da sua vida em martírio na Índia. Né? E é interessante a gente ver essa contraposição de alguém tão negativo e pessimista depois se tornar um exímio anunciador de boas notícias, né? O evangelista é isso, ele anuncia boas novas, não é? Ele se tornar um comunicador de boas notícias numa terra da qual ele não conhecia, da qual ele não fazia ideia de como era, não é? Tanto os apóstolos, eles simplesmente foram servir no pós-ascensão de Jesus ali dentro no quintal de casa, ali na Galiléia, em Jerusalém, nos arredores, né? Mas Tomé, por mais que ele fosse aquele que buscasse mais estar seguro, certo, confiante a respeito daquilo que ele pensava, analisava e ponderava, ele vai para uma das missões mais desafiadoras possivelmente do seu tempo, que foi ir para a Índia, né? Tudo isso pelo poder, pela mentoria do qual Jesus, como mestre, faz na vida das pessoas, não é? Isso de fato mudou, tocou muito a vida de Tomé, levando ele além dos limites das suas certezas, da sua razão, da sua ponderação, movido de fato pela fé. Então, nada mal para uma pessoa como Tomé, não é mesmo? A gente pode ver, isso é bem interessante mesmo, o que o discipulado de Jesus pode de fato fazer com a vida de alguém. Um extraordinário mestre que leva pessoas comuns, extraordinariamente comuns, a romper com seus defeitos e limites. E este é Tomé, uma pessoa comum, moldada por Jesus. Mas eu quero partir para o nosso tempo de conclusão aqui, pensando com você, a essa altura, te provocando no seguinte sentido e direção. Quem é você a respeito das suas características e do que você pode fazer e tudo mais, não é? Você é uma pessoa comum? Extraordinariamente comum? Você talvez não se veja tão preparada, tão pronta para ser um servo, para ser alguém usado, para ser alguém altamente envolvido naquilo que Deus tem a fazer? Não é? Essa série que nós vamos ter ao longo desse mês vai ser muito oportuna para você conhecer a vida de tantos discípulos que vieram a se tornar apóstolos e se ver muitas vezes dele, né, no exemplo e no modelo e na pessoalidade deles. Né? E tudo isso tem a te desafiar para novas coisas por meio do Senhor. Mas talvez Tomé, que nós estamos vendo hoje, seja uma pessoa na qual você muito se vê e tenha muito a aprender também, não é? Algumas perguntas para você que eu deixo aqui, não é? Talvez por personalidade e características você não seja uma pessoa tão objetiva e tão decidida quanto Tomé era, por ser tão racional. E isso é até normal, as pessoas são diferentes. Mas a pergunta aqui central é: mas e quanto àquilo que você já sabe, conhece e ouve acerca do Senhor, acerca de Jesus? Você é uma pessoa objetiva e decidida
para segui-lo e para obedecê-lo? Porque às vezes nós podemos até ser reticentes com relação a coisas pessoais nossas que nós não temos certeza, né? Mas com relação àquilo que Jesus, àquilo que a palavra nos ensina, nós estamos prontos a seguir, a obedecer decididamente, de uma forma tão marcante, clara, sem hesitação, sem resenha, vamos dizer assim, não é? Você ama e é leal a Jesus também como Tomé era, não é? A ponto de olhar para a sua vida e ver que sem ela, sem ele, sem Jesus, a sua vida não teria agora mais sentido, né? E a minha provocação aqui não é uma leitura, uma ideia mórbida para você pensar na morte e tudo mais, como Tomé naquele ponto pensou e considerou e tudo mais. Mas o meu ponto é, qual é a carga e a expressão da presença de Jesus na sua vida? É um amor, um vínculo, uma lealdade que realmente te reconfigurou por completo e te capacita então você a ser tão decidido e firme, objetivo naquilo que ele abre como caminho para você? Não é? Um outro ponto aqui, Tomé era alguém negativo, pessimista, que viu o pior lado e a pior possibilidade das coisas. E vem cá, será que você também, em tempos de pandemia, que se torna um ótimo laboratório para isso, né? Será que de repente você também não é um pessimista de plantão aí, como Tomé, aqui no relato a gente vê que ele era, não é? Quantas vezes será Deus, o Senhor, por meio da sua palavra, por meio de mensagens, por meio dos cultos, tem dito a você palavras de paz, de cuidado, mas muitas vezes a gente só é movido a olhar para as circunstâncias, pelo que as pessoas comentam, pelo que o jornal nos conta, nos diz, e isso de uma certa forma molda o nosso interior, a nossa disposição na maior parte do tempo, não é? Moisés, olha, Tomé, ele era uma pessoa analítica, crítica e questionadora. E talvez, assim como ele, você também talvez seja, não é? A questão é, será que esse teu jeito de ser, em alguns instantes e circunstâncias, também não te move e te conduz a ser incrédulo também, como Tomé naquele momento ali relatado no capítulo 20 foi, não é? A incredulidade que eu digo aqui é aquela justamente de estabelecer critérios, condições, de hesitar, de estar reticente, não é? Em momentos em que você é chamado para crer, para confiar, para depender, para acreditar, você se põe reticente, você impõe condições, você duvida, você titubeia, não é? Jesus ele disse para Tomé, não sejas incrédulo, mas te torne um crente. Não é? Dentro do original do grego, a palavra usada ali no grego, ela tem mais a ver com esse te tornes um crente. Não é? A ideia ali, Jesus está dizendo para Tomé assim, olha, para com essa atitude, com essa reticência, com essas condições, para que você de fato esteja confortável e seguro para me servir. Mas a minha fé deve bastar para a sua vida. E a fé no Senhor Jesus, a fé no nosso Deus deve nos bastar nos dias difíceis, nas circunstâncias pesadas que nós encaramos da vida, porque a paz dele deve imperar no nosso coração, não é? E a quantos de nós Jesus poderá estar dizendo essa mesma frase hoje diante dessa mensagem, não é? Não sermos críticos, analíticos a ponto de nos tornarmos também incrédulos, a fim de sermos tomados por um negativismo, não é? E por fim, quanto à nossa personalidade e a de outras pessoas, nós precisamos estar sempre cientes de que Jesus sempre pode dar um jeito nelas, não é verdade? Quantas vezes a gente vê pessoas duvidando e questionando acerca do que se pode acontecer da vida de alguém, não é? Fulano não tem jeito, ele nunca vai mudar, ele não pode ser diferente, né? Ou muitas vezes existem pessoas que a respeito de si mesmo também dizem isso, né? Não, isso não é para mim, eu não consigo, não dou conta, não sou capaz, não é? E talvez se muitos olhassem para a vida de Tomé naqueles dias, ia olhar e ia falar para alguém assim, esse cara ele é muito negativo, nossa, ele é muito pessimista, ele sempre está vendo o pior lado das coisas. Nossa, ele sempre está ali num fraquejar, ele nem quer estar junto conosco aqui, ele já debanda, ele já sai fora, puxa, não é? Quantas pessoas, ou até Tomé dele mesmo, poderia ter enxergado isso, mas ele foi alguém comum,
com o qual Jesus pôde dar um jeito, pôde dar um sentido e um destino para a sua vida. Isso aconteceu na medida que, no versículo 28, que nem nós lemos aqui, Tomé se rendeu e disse assim: olha, o Senhor, tu é o meu Senhor e o meu Deus. Ou seja, a minha fé no teu senhorio e no Deus que tu és é superior àquilo que o meu intelecto, a minha ponderação racional pode de fato fazer, não é? Então este é Tomé, uma pessoa extraordinariamente comum, discipulado e forjado por Jesus em todas essas questões. E nós somos chamados para sermos discipulados por Cristo também. Vamos orar. Deus eterno, Pai querido, nós estamos aqui hoje te clamando para que, à luz do exemplo desse teu discípulo, nós possamos aprender a se envolver cada vez mais em lealdade, no amor profundo diante de todo cuidado, bênção e presença que o Senhor tem tido para conosco. E à luz desse amor, ó Pai, poder sim sempre sermos decididos, objetivos, ó Pai, totalmente movidos para a direção dos planos dos teus desígnios e do teu querer. E também queremos pedir, Pai, para que toda a soma de negatividade, pessimismo que possa haver em nós, que no nome de Jesus a gente venha depositar isso aos teus pés, que cuida, que ama, que visita as nossas vidas, porque no Senhor nós somos, ó Pai, fortalecidos a passar por todas as coisas, e o Senhor nada nos confere daquilo que a gente não possa suportar. Então que no nome de Jesus, meu Deus, a gente de fato venha viver essa vida comprometida, e não sermos, ó Pai, incrédulos, mas sermos movidos pela fé. Que a gente não hesite, que a gente não fraqueje, que a gente não ponha em critérios e condições, mas que a gente de fato viva uma vida inteiramente pautada na centralidade do Senhor, sobre o nosso intelecto, nos moldando, nos apontando, ó Pai, para a Tua graça, para o Teu realizar dos Teus planos, dos Teus caminhos na nossa vida, ó Pai. Nos tire, ó Pai, todo o temor, nos tire, ó Pai, tudo aquilo que concorre, toda a incredulidade, todo o pessimismo, e que no nome de Jesus a gente venha crescer e prosseguir para os alvos e missões que o Senhor tem para as nossas vidas. É assim que nós intercedemos e rogamos ao Senhor nessa noite. No nome santo de Jesus. Amém.